Da igreja com santa e gloriosa paz do Senhor. 25 da harpa cristã. Glória a Deus, louvado, engrandecido, exaltado seja o santo nome do Senhor, porque Ele vive e reina. Em nome de Jesus, saudade de estar na casa do Senhor, certo, irmão? Não estava tendo muita presença por conta do trabalho, mas Deus teve misericórdia de mim hoje, para que eu esteja aqui me alegrando junto com os irmãos na presença do Senhor, né? Não devemos sair da presença, né? Muitas das vezes o profeta Elias, ele não estava na casa do Senhor, mas ele se encontrava na presença de Deus, né? Então não devemos sair da presença de Deus, quem nem fez Jonas. Jonas, ele sai da presença de Deus, ele paga o preço para retornar. Porém, não devemos sair da presença para pagar preço para depois retornar. É se manter na presença do Senhor, independente das adversidades, do que aconteça na vida da gente, né? Vamos louvar o 525. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda já se mostra cada vez. Vencendo vem Jesus com glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus com glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus com glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar.
os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus com glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Agradecemos a nossa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Hoje nossa doutrina, culto de doutrina, 4 do 10 de 2023. Pastor Vicente Félix, igreja saudável, igreja saudável. Nós estamos numa série de estudos, né? Já demos vários estudos sobre uma igreja saudável. É um assunto muito longo, que envolve vários aspectos, né, da vida da igreja, vários pontos que são importantes nós considerarmos como servos do Senhor e como igreja do Senhor, tá? O tema de hoje vai ser, o título hoje com o tema vai ser uma igreja saudável, mesmo imperfeita. Amém? Mesmo com as nossas imperfeições, nós podemos ser uma igreja saudável, tá bom? E para isso, a igreja, nós devemos estar sempre na busca da comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Nunca podemos pensar como igreja saudável quando não estamos bem com o corpo de Cristo. Amém? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a Palavra e com o corpo de Cristo, que são os membros, amém? Da igreja. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração para iniciar nosso estudo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor, por estarmos na sua santíssima presença, ó Deus. Invocamos, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar com a sua presença gloriosa, trazendo, Senhor, a revelação, trazendo, ó Deus, o discernimento, a sabedoria, a inteligência para todos nós, Senhor. Me dê as palavras que o Senhor deseja nos falar nesses assuntos que estão aqui, meu Deus, relacionados, creio, Senhor, dados por Ti, ó Deus, para que nós possamos, meu Deus, crescer para a glória do Senhor. Nos abençoe, meu amado Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Então os irmãos vão abrir as vossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 12 a 16. Sempre que eu penso na igreja, essa referência aqui fala muito comigo, sempre, né? E é importante para nós termos como base, né? Efésios 4, 12 a 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, tá? Então aqui em Efésios 4 e versículo 12, esse capítulo, o contexto aqui está falando dos dons ministeriais, né? Que o Senhor Jesus é quem dá os dons ministeriais, principalmente aqui está nos dons ministeriais nesse contexto aqui, ou antes, né? Nos versículos anteriores. Pastores, presbíteros, profetas, evangelistas, né? O contexto fala dos dons ministeriais, que são pastores, presbítero, evangelista, profeta, mestre, né? São os dons que nós também classificamos como os dons da comunicação, né? Esses homens são os principais responsáveis, esses servos do Senhor, pela comunicação à igreja, ao povo de Deus, tá certo? Mas todos os irmãos, toda a igreja também recebe o Espírito Santo e pode comunicar o Evangelho, a palavra de Deus, tá bom? Mas a responsabilidade maior de estudar
e de ensinar e de instruir a igreja, e de instruir a igreja cabe a esses dons ministeriais. E aí nós vemos aqui no versículo 12, qual é o objetivo? Diz aqui, querendo o quê? O aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Eu gosto muito de frisar isso daqui, porque quando nós falamos à igreja, eu sou santo, a igreja é santa, você é santo, meu irmão, você é santa, o primeiro pensamento que vem é perfeição. Não, os santos aqui, homens e mulheres, jovens, todos os confessam em Jesus, não significa perfeição, mas significa aqueles que foram chamados e se separaram para servir ao Senhor, né? Então, no início da igreja, tá, os irmãos chamavam uns aos outros, além de irmãos, de santos. Então alguém se assusta, né? Nós não temos mais esse tratamento, ô santo, ô santa de Deus, porque alguém pode até, tem pessoas que até se assustam, eu santo, né? Aquele susto, né? Porque já imagina perfeito, não, tá? E olha só o que diz aqui, para o aperfeiçoamento dos santos. Quem eram os santos? Os servos. Quem são os santos? Somos nós. Se nós fôssemos perfeitos, não precisávamos de aperfeiçoamento. Aperfeiçoar é melhoramento, é desenvolvimento, porque nós somos humanos e Deus sabe disso. Então, o objetivo do ensino na igreja, meus irmãos, do aprendizado na igreja, é exatamente isso, o aperfeiçoamento. E aqui diz mais, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ministério é serviço, meus irmãos. Então, se alguém quer servir bem a Deus, ao Senhor, ele deve buscar em Deus a graça de desejar ouvir, aprender, né? E ensinar, tá? E diz mais, para a edificação do corpo de Cristo. Então, sempre que se fala de estudo na igreja, principalmente as cartas dirigidas à igreja, quando se fala de aprender, de desenvolver, é sempre visando o corpo, para sair da cabeça de qualquer um a ideia do isolamento, de pensar individualmente, de querer aprender só ele e Deus. Não, o Senhor distribui, o Senhor os dons, o Senhor derrama a graça dele sobre todos nós aprendemos e todos nós devemos ensinar aquilo que aprendemos e devemos ensinar juntos. Lá no livro de Atos 2:42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Atos 2:42, eles perseverar na doutrina é ensinamento, perseverar no ensinamento significa que eles estavam sempre ali aprendendo com os apóstolos. E diz mais, que eles estavam sempre juntos, os que creram no Senhor, sempre juntos, e era a alma e o coração deles, uma só alma, um só coração, falando de unidade. Então a igreja, ela só é saudável, de verdade, igreja somos nós, quando nós estamos bem com Deus e com nossos irmãos, estamos satisfeitíssimos com a nossa congregação. A congregação aqui não é o nome do ministério, não. Nossa reunião, temos prazer em estar reunidos. Então nós podemos dizer que estamos saudáveis, que estamos bem, né? Mas vamos avante. No versículo 13, irmãos, de Efésios 4, eu peguei só as partes aqui mais assim, que chamam mais atenção, né? Todos cheguem à unidade da fé. Então, qual é o objetivo, né? De aprender e ensinar, é que todos cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade? Pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa. É claro que isso é impossível, né? Mas pelo menos se aproximar, não haver tantas diferenças. Por isso que nós investimos muito em estudo e aprendizado, e é desenvolvido nas doutrinas principalmente, nas escolas bíblicas, nas reuniões, né, que há na igreja. Temos um estudo dirigido a obreiros e para quem quer fazer a obra do Senhor, de forma que a igreja deve valorizar esse ministério do ensino, né, de aprender e ensinar. E é isso que nós temos procurado fazer, buscando o que é a unidade da fé. Vivemos uma fé no Senhor que não haja quase diferença. Vai ter sempre alguma diferença, ninguém é igual ao outro, mas que se pareçam.
né? Eu já vivi tempo na igreja de muitos desajustes, né? Até de pregação, de comportamento. Mas ao longo do tempo eu fui vendo que foi diminuindo. Por quê? Os ensinos, as instruções. Percebam que aquelas pessoas que são faltosas no estudo, nos ensinos, nas reuniões, vai estar sempre esbarrando em algum obstáculo dentro do ministério, da congregação. Por quê? Porque não pensa a mesma coisa, não se aproxima, né? E a pior coisa é quando a pessoa quer fazer uma obra individual, ele e Deus. Não, Deus tem um particular comigo. Não, claro que Deus tem um particular com cada um de nós, mas visando sempre o corpo. Então isso é muito importante, olhando para uma igreja saudável, que nós não venhamos ter aborrecimentos, constrangimentos, perturbações entre nós, tá bom? Porque é tudo bem organizado, dirigido, né? Sempre buscando em Deus a direção. Bom, aí diz mais, aqui a unidade da fé, a homem perfeito, tá certo? Porque Deus quer a nossa perfeição, Ele deseja, mesmo sabendo que é impossível. Mas essa palavra perfeição, o homem perfeito, é Deus dizendo assim, não relaxe, busque fazer certo, busque a excelência. Aí diz mais, estatura completa de Cristo. Então a nossa medida é Cristo. Nosso alvo é Cristo, é chegar ao nível dele, que é impossível, mas é o que ele quer e é o que nós devemos lutar. Nunca relaxar, porque há muitas pessoas que já relaxaram, né? Porque acham que é muita cobrança, é muito exagero, é muita coisa, não precisa de tudo isso, né? Mas o que está escrito é para nós, é para a nossa educação e para a nossa vida espiritual, tá certo? E disso nós não podemos abrir mão, porque isso vai pesar também na nossa salvação, tá? Eu me lembro muito daquele jovem rico, quando ele chegou para Jesus e perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna, para se salvar, e Jesus citou os mandamentos, e ele disse que tinha obedecido desde a mocidade dele, desde novo, né? Então estava tudo bem? Não, Jesus disse, ainda te falta uma coisa, e essa uma coisa, meus irmãos, foi pesada, viu? Se desfaça de toda a sua riqueza, de todos os bens, quando você não tiver nada, você vem e me segue. Era só isso. Amém? E muitas das vezes o Senhor pede algo para nós que é tão simples, mas nós insistimos em errar. Eu estou me colocando aqui porque eu sou pecador também, tem coisa que eu peco, né? Tá? Só que tem coisas que é uma brincadeira com Deus, é um relaxamento muito grande, principalmente quando diz respeito às coisas indecentes e imorais, desonestas, corruptas, mentiras, enganos e tantas coisas terríveis que escandalizam. Isso não pode, o servo de Deus não pode aceitar isso na vida dele, né? Muito bem, olhando para a estatura de Cristo, é o nosso modelo, né? Muito bem, e aí ele diz mais aqui, ó, no versículo 14 ele diz, não sejamos mais meninos inconstantes, não sejamos mais. Paulo diz, quando eu era menino, então ele reconheceu que teve um tempo na relação com Deus, com Jesus, agora servo do Senhor Jesus, teve um tempo que ele disse que era menino, ele se considerava menino, estava aprendendo ainda, né? Estava aprendendo. Aí ele disse, mas eu acabei com as coisas de menino. Tá? Então por isso que ele diz aqui, ó, não sejamos mais meninos. Então precisamos amadurecer, e só amadurece com a palavra de Deus, com a oração, e deixar o Espírito de Deus nos quebrantar, nos moldar, porque senão vamos ser um tipo de crente da conveniência. Então isso é imaturidade. O crente maduro, ele se dá, ele se entrega de coração àquilo que Deus quer dele, tá? Então isso é muito importante nós marcar no nosso coração isso aí, não ser inconstantes. Aí ele diz, levados em roda por todo o vento de doutrina. Olhe bem, eu marquei aí em azul a palavra roda e vento de doutrina, porque hoje então nem se fala, né? O tanto de doutrina, tá? Hoje eu estava estudando um tema, né? E olha que são homens
conhecedores dos originais, das línguas da época da Bíblia, e um tanto de diferenças, né, sobre determinados assuntos da Bíblia, principalmente escatológico, né? Muito complicado, tá? Agora, porque são coisas futuras, são coisas que não estão bem claras, não estão bem, mas aquilo que está claro, evidente na Bíblia, de como nós devemos ser e viver como um cristão, meu irmão, só nos resta obedecer, só isso. Não ficar questionando, não ficar, mas o mundo mudou, as pessoas, pode mudar. Jesus disse, o Senhor Deus nos diz, eu continuo o mesmo, ontem, hoje e sempre. Deus não muda, Deus não precisa se ajustar a nenhum tempo, porque Deus já sabe e conhece todas as coisas. O último minuto da história da humanidade já é conhecido do Senhor, então Ele não precisa ajustar a palavra de Deus a nenhum tempo, tá certo? A aplicação e como lidar com as mudanças sociais, amém, mas nunca negando aquilo que é a vontade do Senhor para a vida do homem, tá certo? A forma como trabalhar, isso daí pode ser ajustada, mas o objetivo não pode mudar, o destino não pode mudar, tá certo? E a trajetória até chegar lá, né? Então vamos lá. Aí ele diz aqui, ó, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O que é enganar? É falar algo que não é a verdade. E o problema desses daqui que Paulo estava falando, e de muitos que tem hoje, que são os falsos obreiros, falsos profetas, é que o mais grave é que eles sabem que estão ensinando errado, mas o objetivo deles não é salvação de vida, é ganhar pessoas e tirar proveito, tá? São mercenários que Jesus falou. O mercenário, só para os irmãos terem uma ideia, nós estamos tendo agora a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Tem muitos soldados na Ucrânia que são mercenários. Por quê? Porque eles não são soldados da pátria. Eles estão ali só, alguns vão por amor àquele povo e outros vão só por dinheiro. Quando vai só por dinheiro, é mercenário. E assim é a obra do Senhor, irmão. Quem faz a obra de Deus por interesse pessoal, por vantagens pessoais, ele com certeza vai fraudar. Fraudar é adulterar, é mudar o sentido, e eles sabem que estão errados. Certa vez eu falei com um pastor muito conhecedor, uma história muito longa no Evangelho, e eu dizia, mas não está escrito, pastor? Aí ele disse para mim assim, mas se nós for ao pé da letra, não fica ninguém na igreja. Poxa, a letra, ela é o que está escrita. Agora, se alguém não consegue obedecer, porque não se obedece tudo, é claro, cada um tem suas dificuldades, tem suas fraquezas, mas Jesus disse assim, o que é impossível aos homens é possível a Deus, porque Jesus disse, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, né? Aí eles disseram, então o que é que pode se salvar? Porque todo mundo quer ser rico, né? Tá certo? Porque até quem não é rico, às vezes passa uma imagem de que é rico, né? Até mentindo, enganando, né? Mas enfim, o que é impossível aos homens, é possível a Deus. O que é que Jesus está dizendo? Aquilo que você não pode, busque, ore, clame, se lance aos pés do Senhor, e o Senhor conhece o teu e o meu coração, Ele vai entender o que é rebeldia, desobediência, o que é fraqueza, e Ele vai salvar, se houver sinceridade e verdade em nós, tá? E o Senhor sabe fazer esse juízo. Eu não sei, você não sabe, tá bom? Mas vamos lá. Versículo 16. Ele diz, em verdade, verdade e amor. Então, todo o desenvolvimento da igreja, irmão, todo o trabalho da igreja, todo o serviço, tudo que nós fazemos, nossa convivência, nossos relacionamentos, tem que ser de verdade, tá? Mas aqui está dizendo, verdade em amor. Toda verdade que é colocada com maus trato, com grosserias, com violência, com ameaças, não é o Espírito de Deus. A verdade, ela tem que ser dita, só diz o que é a verdade, não precisa agredir a pessoa, não precisa destratar a pessoa e ao mesmo tempo falando a verdade, que vai provocar ira na pessoa, tá certo?
Certa vez, eu nunca esqueço que há muitos anos, um irmão da nossa igreja, inclusive na época ele era meu pastor, e ele estava falando com uma pessoa da nossa família, e ele entrou num ponto que foi mesmo no que a pessoa estava vivendo, né? Para a pessoa se converter. E quando ele percebeu que estava mexendo no ego da pessoa e que a pessoa se transformou, ele quis remendar o que ele estava falando. Aí a pessoa disse assim: pode falar, tudo que você tem no coração aí da parte de Deus, pode falar, mesmo que eu não goste, porque o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. Aí pronto, aí o camarada mandou ver. Amém? Então assim, na congregação, os confessos em Jesus que estão em comunhão com o Senhor, que toma ceia, que ministra na igreja, eles vão ter que ouvir a verdade. Vão ter que ouvir a verdade. Eu fico feliz quando alguém diz: pastor, o que o senhor tiver aí para falar, fica à vontade. Né? Infelizmente já teve pessoas que não quiseram ouvir, se levantaram, não aceitaram, foram embora. Amém. Nós somos livres, né? Deus deu a liberdade aos homens, cada um vai responder pela sua vida, mas vamos avante. Então, não esqueçam, toda a verdade que nós formos passar para as pessoas, elas têm que ser com amor. Esse é um dos temas muito importantes, irmãos, na pregação, no ensino, na evangelização, nas conversas com as pessoas, tá? Quantas falhas eu não cometi, né, por não entender essas coisas, né? Ferir pessoas, querendo a todo custo que a pessoa fosse crente, e não funciona desta maneira. Aí ele diz: cresçamos em tudo. Aí você lendo aí o versículo completo, você vai ver em Cristo, tá? Em Cristo. Todo crescimento ele tem que ser desenvolvido em Cristo, no modelo do Senhor Jesus Cristo, e não no modelo de nenhuma instituição, tá certo? As instituições, as igrejas, as denominações têm que procurar se ajustar, estar ali bem próximo do que o Senhor Jesus quer, tá? No versículo 16 fala do corpo. O corpo aqui sempre aparece como numa figura de um corpo humano. Nós somos membros deste corpo e Jesus é a cabeça deste corpo. Aí ele diz assim: o corpo bem ajustado e ligado. Existe o corpo da igreja, organismo vivo. Igreja, organismo vivo, ela não tem nome, placa. É a igreja do organismo vivo, é a igreja de Deus no mundo, do Espírito Santo. E aí é um corpo também que tem que se ajustar, tem que estar se entendendo, não viver em guerras, né? Mas infelizmente tem igrejas que atacam as outras, pastores, é um escândalo que nós estamos vendo. Agora, vamos pensar também em igreja, corpo denominacional, o grupo que nós fazemos parte, a comunidade, o ministério que nós fazemos parte. Por nós sermos imperfeitos, humanos imperfeitos, nós vamos estar constantemente tendo que se ajustar. Um irmão faz uma observação ao outro, o outro faz ao outro, e a gente vai se ajustando para alcançar o objetivo do Senhor Jesus, tá bom? Por isso, tanta reunião, tanto estudo, tanta orientação, conversas, aconselhamento, né? Tem igrejas por aí que as pessoas nunca nem falaram com o pastor delas. Isso é impossível. Aí eu falava dessas coisas com a pessoa, e a pessoa: é porque a sua igreja é pouquinha gente, agora como é que você vai fazer isso com a igreja de 100 mil pessoas? Eu digo: sim, mas a liderança tem que dividir as pessoas em grupos para ter o acompanhamento pastoral, que não é só o pastor que é responsável pelo rebanho ministerial, não. Tem os outros auxiliares que apacentam com ele. Então isso não justifica, né? Uma pessoa ficar na igreja solta, sem ser acompanhada, de forma nenhuma. Eu até estava estudando, tem uma matéria de tradição rabínica, né, dos israelitas, e eu tinha uma curiosidade para entender como era que eles trabalhavam, né, as doutrinas deles. Então, há uma tradição seguinte, que os pais ensinam os filhos, os patrões nas empresas que são de judeus, aqueles que são seguidores mesmo, os patrões acompanham os funcionários que são do judaísmo, os chefes acompanham os seus setores, não só na produção de recursos materiais financeiros, mas também da fé.
tá? E ninguém pode ser cúmplice, ver o erro do outro e não esconder, e não falar, porque eles serão também disciplinados. Por isso que lá diz que é um mandamento que os pais têm que ensinar tudo aos filhos, porque senão eles serão responsáveis, né, pelos erros dos filhos, se não for ensinado, né, até uma certa idade, é claro, né? Essa lei, nós também temos uma lei no nosso país, que até uma certa idade os pais são responsáveis pelos filhos, certo? Se o filho cometeu um crime, alguma coisa e não foi encontrado, o pai pode responder por ele, tá certo? Até uma certa idade, depois de uma idade ele responde por ele mesmo. Então, existe esses controles, irmãos, na busca da boa convivência, tá? E na igreja não pode ser diferente, tá? Então, assim, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, comunhão, ceia, ministra, tudo, e ele não deve satisfação à liderança da igreja, ele não pode dizer que é membro da igreja, sinceramente não pode, porque o membro não pode viver desligado do corpo, da direção, da cabeça, né? A cabeça da igreja espírito é Jesus, mas a cabeça organizacional tem uma liderança, então não quer dar satisfação, não funciona, Deus não aceita isso, porque Deus, o Senhor, decidiu organizar a sociedade através da família, né? E depois vem a igreja, que é também uma família, como nós já vimos hoje aqui. Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, a partir do momento, irmãos, que eu aceito Jesus, que eu faço parte da igreja, né? O organismo vivo do Espírito, e ao mesmo tempo faço parte de uma comunidade, de uma organização, de um ministério, eu devo, se eu sou membro dessa igreja, eu devo explicação à liderança e aos membros da igreja. Crente que diz, não se meta na minha vida, ele está desviado, viu? Ele está desligado já por si mesmo, tá certo? Aí a ceia não faz sentido para este crente, tá bom? Porque ele não tem comunhão. Comunhão é isso, nós estamos ligados de forma completa, tá certo? Muito bem. Então vamos aqui, o objetivo, uma igreja saudável a partir de Deus, amém? Então nós só vamos ser uma igreja de Deus saudável a partir dele, da palavra, da orientação, da direção, desde o pastor a todos os membros, tá certo? Bom, um outro objetivo é prova da comunhão com Deus, comunhão com o corpo de Cristo. Eu estou em comunhão com Deus, por que eu não estou em comunhão com meu irmão? A Bíblia diz que se tiver alguma coisa entre os irmãos é para conversar e resolver, porque senão isso pode também pesar na nossa salvação. O perdão não é uma condição, viu, irmão? É uma obrigação. O Senhor Jesus disse, se você não perdoar, o Pai não te perdoa. E muita gente vai perder a salvação por isso, porque continua amargo, o ressentimento, a raiva, a intriga no coração. Aí louva, prega, ensina, toma ceia, mas dentro do coração está possuído mesmo de ira, de raiva, de intriga, não suporta nem ver a pessoa. Está perdida essa pessoa. Amém? Está perdido. Tá? Uma irmã chegou para mim um dia de ceia e disse, pastor, eu tive um problema, aí falou do desentendimento que ela teve na família. Eu digo, como é que está o seu coração? Não, eu não tenho nada de mal, não tem raiva e tal. Se você está com o coração limpo, foi um momento circunstancial. Numa circunstância, num momento, qualquer um de nós podemos, infelizmente, falar o que não convém, né? A não ser que tenha ocorrido agressões físicas, aí não, já é outra coisa. Aí você vai esperar um pouquinho aí no Senhor, amém? Então, assim, por isso que é bom os irmãos tirar a dúvida com o pastor, às vezes, né? Você toma a ceia na dúvida, né? Teve um irmão que eu fui para Juazeiro do Norte, a última vez que eu fui, e eu fui naquela pousada e a situação financeira não estava boa, aí eles me receberam bem e tudo, aí eu disse, a gente deu uma olhada, depois se a gente não ficar em algum lugar, a gente volta. Aí ele, eu queria que vocês ficassem aqui, não, mas vamos dar uma olhada. Aí acabamos voltando, né? Quando nós voltamos, quando a gente voltou, ele disse, ainda bem que você voltou, porque eu queria vocês aqui. Aí foi conversar comigo, o senhor é pastor? Eu sou, tal. Aí era afastado do evangelho, o dono da pousada. E naquela conversa toda ele disse, pastor, eu tenho uma dúvida aqui, que eu quero tirar essa dúvida, porque eu não tenho paz. Eu digo, pois fale. Aí ele disse que foi visitar a igreja que ele congregava, e quando ele estava lá, ele foi exatamente no dia de culto de ceia. Aí ele disse que chegou lá, e o pastor da igreja disse assim, olha, você que está aí, né,
sentindo e tomar ceia, tome a ceia do Senhor. E ele, mas eu não posso, porque eu estou afastado e fiz algumas coisas aí que não está bem e tal, que não agrada o Senhor e tal. E o pastor insistindo, né, para as pessoas tomarem ceia, tome a ceia, tome a ceia. E ele tomou. Aí ele disse que depois que ele tomou, ele não teve mais paz. Aí ele veio perguntar para mim, e aí pastor, eu pequei, eu estou em pecado, como é que está a minha vida diante de Deus, né? Aí eu disse para ele, meu querido, o certo mesmo era você não ter tomado, era você ter falado com o seu pastor, explicar a situação para ele, que ele ia avaliar a sua situação, né? E ia dizer se você tomava ou não, certo? Normalmente uma pessoa que se afasta, que se desvia, né? Ela volta, é sempre bom ela passar um tempo, né? Para se recuperar, né? De coisas, de comportamento, porque tem pessoas que se afastam da igreja e não vivem causando escândalo, mas como não está mais na igreja, às vezes acaba fazendo coisas que ferem, né? A santidade de Deus e tal. Aí expliquei para ele que ele ficasse em paz, porque ele já fez e o Senhor Jesus perdoa e ele ficasse em paz, e aí tal, eu expliquei tudo, pastor, graças a Deus, tá bom, então não vou mais fazer isso não. Então sempre que você voltar na igreja, você sabe que tem que primeiro falar com o seu pastor, para você ter paz, né, com Deus, né, e com a igreja e você mesmo, tá certo? Então, são essas coisas, esses detalhes que a gente tem que entender como igreja, congregacional também, tá certo, meus irmãos? Porque hoje existe um pensamento que é correto, que igrejas são pessoas, tá perfeito, mas o Senhor Deus quer que as pessoas congreguem, que as pessoas estejam vivendo em comunhão também, tá certo? Como é que nós vamos exercer comunhão se eu não congrego, se eu não tenho compromisso com o sistema organizacional de Deus, né, da igreja, tá bom? Então, isso biblicamente deve ser observado. Vamos agora a Hebreus 12, 14, 15. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que gravidade, irmãos. Esse versículo, desde a primeira vez que eu ouvi, ele cravou no meu peito, assim, que quando eu estou vivendo uma diferença, quando eu não estou bem, né, o meu coração não está bem com o meu irmão, ou alguma coisa não vai bem com Deus, eu já peço misericórdia a Deus, que eu quero estar com o meu coração sempre em paz com todos, tá? Então aqui diz, seguir a paz com todos e a santificação. Aí a gravidade é aqui, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, nunca vamos nos acostumar em viver uma vida desunida como crente, servo do Senhor, de intrigas, né, de diferenças, tá? Tem pessoas que não dá para a gente conviver com elas, mas não é porque tem maldade no nosso coração, é porque elas só nos ferem, então deixa ela lá e nós no nosso lugar. E a Bíblia dá respaldo para isso. A Bíblia diz para ser apartado daqueles que andam desordenadamente, né? Uma pessoa que não tem uma vida ordeira, que só traz perturbação, deixa ele lá. Quando ele precisar, estenda a mão, ore por ele, peça a misericórdia de Deus. E se um dia ele se converter, você volta a ter uma comunhão com ele. Agora tem que ser de verdade, né? Porque tem pessoas que na nossa frente é uma coisa e nas costas é outra, né? Coisas terríveis, né? No meio do povo de Deus, vergonhoso, escandaloso. Paulo, eu vou ler uma parte aqui se der tempo, Paulo fez uma citação de um pecado que ele diz, nem no meio dos gentios se pratica isso. Tem coisa dentro da igreja que nem os ímpios fazem, mano. Em termos de comportamento, de convivência. Tem pessoas do mundo que ficam horrorizadas. Pra você ter uma ideia, tem familiares que não vêm na igreja, que não são crentes, que não vêm na igreja devido ao escândalo do familiar de dentro da casa dele. Então, é sério, viu? Vamos vigiar, né? Muito bem. Versículo 15. Ninguém se prive da graça de Deus. Ninguém se prive, né? Então, irmãos, só funciona com a graça do Senhor, amém? Graça. Se for pela razão, se for a minha visão, o meu eu, o meu ego, o meu jeito,
não funciona na igreja, em lugar nenhum. Nós vamos viver sempre se batendo, se ferindo os outros. Não dá certo. Então aqui diz, não se prive, ninguém se prive da graça de Deus. Aí ele diz, nenhuma raiz de amargura, tá? Venha brotar de nós, irmãos. Como é ruim, é mal, é duro, uma vida amarga, né? A gente, essa palavra amarga é para a gente entender o que realmente significa uma vida amarga. A pessoa que não tem nem prazer de viver, uma pessoa que é infeliz, tá? Não é feliz, não tem contentamento, vive só uma vida de revolta, tá? É amargura, muito ruim, enquanto que outros não. É sempre sorrindo, é sempre alegre. Claro que não estou dizendo que a gente tem, cada um tem seu jeito de... Né? Tem pessoas que não é de rir muito, né? Tá certo? Mas enfim, nós temos que nos satisfazer no Senhor, na nossa comunhão com nossos irmãos, ter prazer de vir à casa de Deus, mesmo quando somos feridos, ouvimos o que não queremos, acontece alguma coisa, nós devemos buscar no Senhor esta graça, lembrando que é uma ordem seguir a paz, nunca a intriga, nunca a guerra. Nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Pode prestar atenção. Quando uma vida é amarga, a pessoa, o ser humano, exala ou sai dele na boca, nas palavras, no comportamento, a perturbação. A prova de que nós estamos bem, irmãos, é quando nós estamos... assim, as coisas fluem com naturalidade, né? Nós vimos agora, ao longo de alguns anos, nós temos vivido momentos tão bons, tão maravilhosos. Tem aqui e acolá um momentozinho de perturbação, mas né, vivemos momentos muito bons. Agora nessa festividade, né, que teve por último, eu vi a alegria de vários irmãos aqui cooperando, ajudando, aquela tranquilidade, muito bom. Um culto, né, que a gente sente aquela paz no coração dos irmãos, né? Mesmo alguns feridos, né? A gente não quer passar a imagem de perfeição não, que não existe não, tá certo? Mas a gente tem se esforçado para viver bem, não é fingimento não, é viver bem, tá certo? Muito bem. E por ela, muito pela amargura, né, e a perturbação, muitos se contaminem. É uma coisa incrível, irmão. Mas uma pessoa amargurada, ela se torna perturbada e ela gera perturbação. A perturbação que traz. Então nós temos que ter muita sabedoria com o que vamos falar. Eu vi pessoas usar microfone na igreja agredindo porque o irmão não fez e tudo. Não, meu irmão, se você recebeu a graça de Deus, faça, não fique perturbando os outros porque não faz, criticando, né? Agredindo, não. Se você recebeu graça, faça. E ore para Deus levantar outros com você. Então percebam que tudo que é perturbação, quase sempre, vem da amargura. Tá bom? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, tá bom, meus irmãos? Uma igreja saudável é uma igreja que se comunica, é uma igreja que se perdoa, que se reconcilia. Estou falando de uma igreja, falando de pessoas, tá certo? Toda construção de um imóvel, meus irmãos, tem uma fundação ou base. Falando de a figura que o Senhor Jesus coloca para nós nesse contexto é de uma casa, tá bom? Para a gente imaginar. A parábola da construção de uma casa, contada por Jesus, nos leva a refletir sobre a construção da casa, que vem como uma figura, porque ele na verdade estava falando, o que ele queria dizer com aquela figura de linguagem, era da vida humana, tá certo? De cada ser humano, tá? Da vida física e espiritual. Domingo nós trouxemos a mensagem aqui, edificação e livramento, proteção do Senhor. Se nós fizermos tudo que tivermos que fazer, se o Senhor não edificar, a casa vai ao chão. Se não for construída em Deus e por Deus, na nossa vida.
A mesma coisa a questão da segurança. Por todos os meios de segurança, de cuidado que eu tiver, se o Senhor não guardar, também é em vão. Então, de forma que tudo que nós pensarmos para a nossa vida física e espiritual, sempre alinhado com o Senhor, sempre confiando no Senhor, nunca em nós, tá certo? Porque nós somos imperfeitos, né? Mas sempre voltado para a vontade de Deus. Então, vamos lá. A viver uma vida de fé e obediência à palavra de Deus. Então, construir a vida, tanto física como espiritual, construir qualquer projeto, se falando da obra de Deus, duas palavras são fundamento: fé que vem de Deus, fé que vem de Deus. Quando Jesus disse, a tua fé te curou, foi a fé que aquela mulher, aquele homem recebeu de Deus. Estava falando da fé de Deus, naquela vida, nas nossas vidas. E obediência. Tá? Então, fé e obediência, a palavra de Deus, os projetos, com certeza vão ter a presença de Deus. Os planos, se for propósito de Deus, vai se cumprir. Tem uma referência na palavra que diz que Deus cumpre com o desejo do coração do seu servo, se estiver, claro, dentro do plano e do propósito de Deus, tá certo? Então, isso é maravilhoso a gente saber disso. E isso nos leva a ter um zelo maior por uma fé que vem realmente de Deus e que nos liga a Deus, não aquela fé da positividade somente, né? Eu creio, mas às vezes não tem nem base bíblica e muitas vezes é até contrário às Escrituras, certos comportamentos e pensamentos, tá bom? Quem ouve e segue os ensinos de Jesus, constrói a vida numa base inabalável. Jesus é a pedra principal, é uma figura também, tá? Mas numa construção, as pedras dos cantos são as mais importantes, né? Porque elas é que dão mais sustentação a uma construção. E na nossa vida, a pedra mais importante para construirmos é o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Então devemos estar sempre voltados para ela, tá? Enquanto quem ignora esses ensinamentos fica em terreno instável. O que é um terreno instável? Né? É um terreno que a qualquer momento pode afundar, pode deslizar. A gente tem visto aí quase que comunidades grandes desaparecer porque afundou a terra com tudo, tinha ali uma corrente de água ali, não tiveram cuidado, inclusive foi feito estudo, mas não se preveniram, a tragédia veio. Então, nós sabemos que, principalmente nós que estamos na igreja, somos constantemente somos lembrados das palavras do Senhor, e às vezes insistimos no erro. Aí quando a casa cai, quando acontece às vezes certas coisas, né? Aí já é tarde, tá? Já é tarde. Então, muita vigilância, tá? Fica em terreno instável e enfrentará consequências sérias. Com certeza, irmãos. Independente se está na casa de Deus ou não, quem está fora da vontade de Deus corre um risco muito grande, meu irmão. Porque uma coisa é fraqueza, não esqueçam. Pessoas que têm dificuldade, não têm entendimento, está aprendendo. Deus entende essas coisas. E outra coisa é saber, é ter inclusive de Deus a condição de fazer, mas negligenciar. A Bíblia diz que se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. E quando diz que peca, afronta a Deus e a palavra dele, tá? Vamos aqui, Lucas 6, 46 a 47. Versículo 46, Jesus diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? É outra palavra que eu me lembro muito, quando eu leio e sei qual é a vontade do Senhor, e tenho dificuldade. O Senhor Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e por que você não faz o que eu digo? Porque Ele não obriga. A palavra de Deus, teve um rabino judeu que disse que a palavra de Deus para ele era para educar, para como servir ao Senhor. Agora, educação, a pessoa tem, ela vai praticar ou não.
Normalmente as pessoas veem um garoto, um jovem, uma pessoa que tem um comportamento muito errado, aí diz assim, ô menino mal educado. Mas nem sempre ele foi mal educado, nem sempre é uma questão de falta de educação. Porque tem pais que ensinam, mas o filho insiste em fazer errado. Eu me lembro na minha adolescência, a gente ouvia muito esse negócio, aí lá vem ela com sermão, né? A gente não gostava de sermão. Quem lembra disso aí, né? Eu usava muito essa linguagem assim, não gostava de sermão, tá? Mas é necessário, porque o sermão pode nos salvar, amém? Vamos lá, versículo 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, nós não podemos acreditar que o fato de confessar Jesus, que é uma maravilha de Deus, de estar na igreja, de louvar, pregar, ensinar, e até fazer a obra do Senhor, justifica certos comportamentos. Não justifica. Ninguém compra Deus, irmãos. E nós sabemos disso, isso é óbvio. Ninguém compra. Mas parece que tem pessoas que acham que por fazer alguma coisa Deus tolera certas coisas. Não, não existe isso. A palavra do Senhor, ela é imparcial, ela não é parcial. Não é para um e não é para outro. Não, a palavra é uma só. Não importa se é o pastor, quem faz, quem não faz, é uma só. Bom, então Jesus disse que ele mostra a quem essa pessoa é semelhante, né? Vamos lá, Evangelho de Mateus 7:24, palavras do Senhor Jesus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou seja, eu comparo ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu sempre lembro da história, né, que contam, que um pedreiro trabalhou muitos anos lá para um patrão dele, e esse patrão era rico, e ainda não tinha uma casa boa, né, uma casa própria. Aí o patrão dele foi e disse assim, olha, eu vou fazer uma viagem, e está aqui o projeto dessa casa. Eu quero que você construa, pode pedir o melhor material, tudo de primeira, pode pedir, quando eu voltar eu quero essa casa pronta. E quando o patrão voltou, a casa estava pronta. Aí o patrão chamou o pedreiro para ir lá olhar a construção e tudo e tal, e aparentemente estava tudo excelente. Só que o pedreiro se aproveitou da ausência do patrão e comprou certos materiais mais baratos, de baixa qualidade, para sobrar um dinheirinho para ele. Certo? Aí o patrão, quando olhou tudo e tal, muito bonito, aí disse, e essa casa é sua. E essa casa é sua. Por isso que eu mandei você botar tudo de primeira e o melhor. Mas ele botou de segunda, de terceira. Que material nós estamos usando para construir nossa casa espiritual? Que material? Eu também não esqueço que eu comprei uma casa nova lá perto do aeroporto, na Serrinha, e um dia eu estava no vaso, o vaso afundou, porque não fizeram o aterramento bem feito. Tá certo? Aparentemente muito bonito. Então, irmão, as aparências enganam, amém? Mas o arquiteto nosso, da nossa vida, sabe o que está por trás das massas, né? Das paredes, né? Sabe o que está, tá certo? Lá no Parque do Vaqueiro eu fiz uma viga lá, todos que vão lá visitar acham um exagero. Aí os irmãos sempre, é o pastor, não diga isso, não diga que é o arquiteto, aliás, o engenheiro calculista, foi ele que calculou, não fui eu não. Por quê? Porque eu tenho um plano futuro de construir cômodos lá em cima, e para segurar e não cair tem que ser daquele jeito. Aí os pedreiros às vezes querem mudar, não precisa de tudo isso não, mas tem que ser, se o engenheiro falou. Tá? Amém? Vamos lá, Tiago 1:22, e sedes cumpridores
cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Meus irmãos, essa é a posição exata que nós temos que nos encontrar. Não vamos ser só ouvintes, vamos ser praticantes. Volto a dizer, irmãos, as aparências não convencem o Senhor. Não adianta que na igreja eu fazer uma encenação e na minha casa, no meu trabalho, por onde eu ando, ser outra coisa. Isso não tem valor nenhum para Deus. Vamos lá. Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é o nosso maior tesouro aqui nessa terra, irmãos? Que a gente pode tocar nele assim, que é a palavra de Deus. O Senhor, nessa palavra, manda juntar tesouro no céu. Amém? Quem está juntando tesouro no céu tem interesse por Bíblia, por estudar, por saber a vontade do Senhor, por servir ao Senhor de verdade. Quem está juntando tesouro no céu. Agora, quem está juntando aqui na terra, aí ele faz de segundo, de terceiro, os materiais são tudo materiais de péssima qualidade. Quando se pratica a palavra de Deus, a firmeza na fé em Deus é certa. A maior razão da inconstância de servir a Deus, meus irmãos, é falta da palavra vivida. Amém? Aprendida e vivida. Então, quando eu vejo o desinteresse de pessoas por não estar estudando e aprendendo, lendo, estudando e aprendendo e ensinando, é preocupante. É preocupante. São muitos ensinos, meus irmãos. Apesar de nossos ensinos ser muito simples, mas é o essencial. São muitos ensinos, pregações, orientações, conselhos. Os resultados dependem da prática, certo? Não adianta, pode ser o melhor pregador, o melhor ensinador, o que for, melhor isso, melhor aquilo. Se ele não viver, para Deus, não vale nada. É o que Jesus disse: esse povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Que Deus nos livre desse engano, né, irmãos? Nos livre desse engano. Porque quando não são cumpridores, só ouvintes, aqui em Tiago 1:22 diz: enganando-vos a vós mesmos. Está se enganando. A pessoa está se enganando. Tá? Porque o nosso Deus é a palavra. Não adianta querer criar um Deus diferente do meu jeito, do jeito que eu penso, minha visão. Não, esquece, a visão é a Bíblia. Persevera, a igreja saudável, ela persevera na batalha contra os desejos ímpios e os enganos do mundo. Também persevera contra os desejos da carne, da carnalidade da nossa carne e do diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo. Se é do diabo, se é de Satanás, se é uma armadilha, se é um laço, foge, meu irmão. Não dá mole, não. Resistamos em nome do Senhor. Quando a igreja de Corinto permitiu que um relacionamento adúltero, um adultério, continuasse sem reprovação em seu meio, Paulo dirigiu-se à igreja. Então, meus irmãos, olha a que ponto chega a igreja quando ela vai afrouxando. Vale tudo. Nós estamos vendo aí o que é que está acontecendo com a religião cristã, que se diz cristã no mundo, o que é que está acontecendo. Vale tudo. Porque Deus deixa de ser o foco, Deus deixa de ser a pessoa a ser atendida, e as pessoas aqui agora vão ser atendidas, os desejos carnais das pessoas. Eu já orei para Jesus assim: Jesus, eu queria que o Senhor me desse todos os recursos que eu precisasse, para mim, assim, não depender de nada da igreja. Não é egoísmo, não é soberbo, não é nada. É porque é lamentável, meus irmãos, que algumas pessoas abandonem a congregação, deixem a obra do Senhor pelo pecado. Eu me lembro muito de José do Egito, que José,
poderia ter ficado com a glória do império, mas ele preferiu sofrer com os seus irmãos, porque estava fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus, que Deus preparou a mãe, né? Falando de José, não, é de Moisés, né? Moisés preferiu, Moisés, corrigindo aqui, Moisés preferiu deixar toda a glória do império e ficar com os seus irmãos judeus, Israel, né? Preferiu, tá? Graças ao Pai, e o Pai cuida de tudo, né? Pai Celestial, que a mãe de Moisés foi quem cuidou dele, na adolescência dele, ensinou quem ele era. Olha, tu não é desse povo não, tu é do povo hebreu, amém? Então ele cresceu sabendo quem ele era. Aí vem uma pergunta para nós: eu sei o que é ser um cristão mesmo? Eu sei o que é? Eu estou aprendendo? São perguntas que nós respondemos para nós mesmos, tá? Então olha que ponto a igreja chegou. Em 1 Coríntios 5, Paulo trata, né, de um pecado gravíssimo que a igreja estava tolerando. E Paulo não se dirigiu nem ao pastor da igreja, ele se dirigiu, foi à igreja. Porque no dia que o pastor da igreja se desviar, a igreja pode tirar ele, amém? Pode chamar um conselho, vocês precisam conhecer o estatuto da igreja, que o pastor não é dono da igreja não, tá? Mas não, a igreja tolerou, porque a tendência do povo, irmão, é agradar uns aos outros, primeiro, depois Deus, se der certo. Não vai nessa não. Me preocupo quando tem pessoas que ficam massageando o ego de um e de outro. O irmão fala porque ele não ama o pastor, a irmã, o outro e tal, e querendo bajular e adular. Faz isso não, meu irmão. O que é certo, e o que é errado, segundo Deus. Nós não podemos se destratar, ser grosso, ser bruto, mas a verdade ela tem que ser dita, e quem não quiser viver, infelizmente, vai ter que ficar no óleo, né? Como a gente usava muito essa expressão no passado. Bom, ele não falou aos pastores e ao corpo de líderes que cuidasse do problema que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Antes disse à igreja que resolvesse aquele problema. Porque a igreja somos nós, não é um pastor, uma liderança somente não, tá? Então aqui em 1 Coríntios, eu vou ler aqui só o versículo 1 e 2, mas você pode ler os outros versículos depois em casa. Olha como é que ele começa. Geralmente, isso é o apóstolo Paulo falando, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, que é o sexo fora do casamento, quando envolve um jovem, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia. Vocês estão fazendo coisa aqui que na cultura, na vida fora da igreja, não se faz uma coisa dessa. Vocês chegaram a um absurdo. Como é haver que possua a mulher do seu pai? Olha que o filho estava possuindo, estava se prostituindo com a mulher do pai, e era da igreja, estava na igreja, estava na comunhão. Aí alguém diz assim, um pastor, uma liderança, não pode tirar uma pessoa da ceia, da comunhão. Eu fui tratar certa vez de um problema aqui, de um pecado, com a pessoa disse, não pastor, mas eu não me sinto pecadora não. Eu digo, quer dizer que a palavra de Deus está falando uma coisa, você está fazendo outra, e você diz que não se sente pecadora. E o que é pecado? E o que é pecado? Errar o alvo. Que alvo? A palavra de Deus, a vontade de Deus. E olha que não estava nem anunciando uma disciplina, estava anunciando que a pessoa parasse com aquilo dali. Não, mas ela estava dizendo, a pessoa estava dizendo, eu vou continuar fazendo. Porque isso não é pecado, mas é pecado. Se Deus falou, está escrito, é pecado. E ninguém tente remendar não, porque não funciona com Deus. Deus é sim, sim, não, não. Então isso é sério. Mas o que é que a gente vê aqui, irmãos, essa experiência? É que a tendência da igreja é o relaxamento. Se o líder, se aquele que estiver à frente não temer a Deus, o povo vai para o mesmo caminho. Assim foi os reis de Israel que se desviaram. Se o rei temia a Deus, o povo obedecia. Se o rei não temia, o povo ia para a idolatria.
Eu me sinto assim, mal não com maldade, mas aquele sentimento que a gente se entristece de ser rotulado como radical, como uma pessoa dura, como isso, como aquilo. Já falaram coisas agressivas à minha pessoa, né? Dizendo que esse ou aquele tinha saído, essa ou aquela, porque eu. É lamentável isso, meu irmão. E eu desafio, não com guerra, mas para que eu aprenda, que traga alguém para falar comigo, que eu desacatei, que eu humilhei, que eu envergonhei. Não existe isso. Não existe. Mas, infelizmente, é nesse contexto que a gente vive. Versículo 2. Olha o que aqui o apóstolo diz. Estais ensoberbecidos. O que é estar ensoberbecido? É achar que pode fazer do seu jeito, do meu jeito. É a soberba, a arrogância, a prepotência. Isso não cabe no Evangelho nem na Igreja de Deus. E o inimigo leva facilmente essas pessoas, viu, irmão? Infelizmente. Que essa é uma obra de Satanás. Aí diz mais, e nem ao menos vos entristeceste. Quer dizer, a igreja estava em festa, irmão, alegre. Com aquelas abominações dentro da igreja. Estava alegre, estava fazendo festa. Tem muita gente aí fazendo festa, irmão. Mas contaminado, dominado pelo pecado. Deus tem misericórdia de nós e nos livre, né, meu irmão? Sente nem tristeza pelo pecado, faz dar risada do pecado, como eu vi uma certa pessoa que ficava rindo. Eu digo, você faz rir, né? Você nem sentimento você tem, né? E nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Esse ser tirado aqui, meu irmão, é ser afastado da comunhão. Ninguém é obrigado a obedecer, amém? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a aceitar Jesus também não. Mas Jesus disse, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. A decisão é nossa, amém? Não quer obedecer à doutrina da igreja, que a igreja prega e ensina? Então, alguém disse para mim, quer dizer que 30 anos aqui eu vou ser visitante agora? Eu digo, se você não mudar, porque a palavra de Deus é quem está determinando aqui. Concorde. Os pastores das igrejas comparecerão diante de Deus e prestarão contas pela maneira como guia suas congregações, como guia seu povo. Hebreus 13, 17. Olha o que está escrito em Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Aí ele diz mais, para que eu o faça com alegria. Então essa relação de obedecer, de se sujeitar, deve ser com alegria. Claro, você vai obedecer o pastor que está ensinando a palavra de Deus, que está te orientando, te aconselhando, que está nos aconselhando, nos orientando. Eu tenho meu pastor também, pastor Oliveira, né? Quem não deve satisfação à igreja nem à liderança, está desligado já no céu. Pode ter certeza disso. Ser não vale nada. Amém? Nada que se faz tem valor, porque é a ordem estabelecida pelo Senhor. Então ele diz, obedecer a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então aqui é onde entra a parte de uma liderança. Por que eu poderia ver certas coisas e ignorar? Não falar, não chamar, não conversar. Porque era melhor para mim, a pessoa ia gostar de mim, esse pastor é uma bênção, né? Não mexe com a gente, não fala nada, não sei o que e tal. Para mim era muito bom, e a igreja enchia, e era um festival, né? E quando chegar diante de Deus, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Muita gente vai... Olha o que Jesus disse, não vos conheço. Não, mas eu preguei, eu profetizei, eu operei maravilhas.
mas praticaste a iniquidade, ou seja, viveu deliberadamente na prática do pecado. Isso não, milagres, irmãos, Deus opera milagre, maravilha, Deus faz, mas isso não garante salvação, nem a quem é curado, nem a quem está operando em nome do Senhor, se ele não estiver vivendo. Não se confunda com isso, tá? A segunda parte do versículo aqui, de Hebreus 13, 17, diz assim: e não gemendo, que tem pessoas que obedecem à doutrina da igreja, mas gemendo. Aqui e acolá alguém chega para mim e diz: tal pessoa me encontrou e diz: você ainda está lá? Ainda. Como é que você consegue? Meu Deus, meu Deus. Como se aqui fosse uma tortura. Como se alguém aqui fosse colocado na parede e apanhasse todo dia. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Mas a verdade dói, amém? Um pastor meu disse assim, não era o pastor Oliveira não, era o outro, que a verdade às vezes era como álcool, que você bota assim na mão, tem uma ferida, onde tiver o corte, ai! Mas depois que mata a bactéria, a pessoa alivia e não vai apodrecer e perder um dedo, a mão, ou até o corpo, né? Então a verdade cura. A verdade faz bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não gemendo, viu? Não gemendo. Teve gente que já saiu dessa igreja aqui, está na outra igreja, agora eu sou feliz. Por quê? Porque faz o que quer da vida. Ninguém mexe mais. Pode fazer o que der na tela. Mas é santo, é santa, é levita. O servo é do Senhor, amém, irmão? E não gemendo. Aí diz aqui, porque isso não vos seria útil. Se alguém estiver obedecendo, eu tenho que fazer, tem que ser assim e tal, porque senão eu não louvo, senão eu não tenho uma oportunidade, senão eu não prego, senão eu não... Isso não vai demorar, isso aí não vai aguentar, essa corda vai quebrar rapidinho. Nós temos que ser cristão, porque está escrito. Jesus disse, examinai, investigue a Escritura, porque eu estou lá falando. Vós errais, Jesus diz, porque não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Hebreus 10, 23 a 25. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós estamos esperando no Senhor Jesus. E consideremos-nos uns aos outros, olhe bem, consideremos-nos, nos respeitemos, tenhamos respeito uns pelos outros. Se não quiser ser amigo, se não quiser, mas respeite as pessoas. Não ande destruindo a vida dos outros com opiniões erradas muitas das vezes. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras. Isso faz parte de uma igreja saudável, irmãos. Tem pessoas que estão tão entristecidas que não conseguem fazer mais nada, não vem mais nem para a igreja, porque ouviu coisas que entristeceu. Em nome de Jesus, está repreendido. Versículo 28, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, está na Bíblia, hein? Isso não é a Bíblia da renovação não, é a Bíblia de Deus, é a palavra de Deus, e não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vezes que vai se aproximando aquele dia, a confusão que está no meio do povo de Deus, irmão,
É Jesus que está voltando. As difamações, as mentiras. É Jesus que está voltando. Fica firme, amém, irmão? Segura na mão do Senhor aí e dá glória a Deus. A Bíblia deve guiar nossas igrejas para a manifestação da verdadeira glória de Deus. Que o pecador se arrepende, que o pecador quer salvação. Hoje eu estava ouvindo um irmão dando um estudo, e era tanta pergunta, aí ele disse para a filha dele assim, que estuda com ele, disse assim: filho, nós vamos fazer uma vigília com os irmãos, vamos marcar um dia e tal, para a gente passar uma noite inteira estudando. Eu digo, eita Deus, uma alegria enorme, como é lindo aquilo dali, meus irmãos. Eu ainda não tinha ouvido isso, uma vigília de estudo, olha aí. E eu vou participar da vigília, em nome de Jesus, amém? Porque é tudo virtual, mas é cheio da graça, bênção. Que o Senhor Jesus use as nossas meditações juntas, a fim de preparar sua noiva para o dia da sua vinda. Nós estamos nos preparando para ir para onde, irmãos? Para ir para onde? Quem pode dizer, pode vir, Jesus, eu estou te esperando. A Bíblia fala daqueles que amam a volta do Senhor. Eu fiquei muito emocionado quando foi para me casar, sabe? Primeiro que eu olhava e não acreditava que eu tinha ficado namorado e noivo da Ritinha. Não acreditava. Eu acordava e dizia, é verdade mesmo, né? Eu acho que eu fui muito mais emocionado do que ela. Mas a noiva é que tem mais emoção, que era mais sentimental. E conta uma história que um pregador contou uma história que um dia ele estava passando numa rua, um bairro simples, e ele foi passando e ele ouviu uma voz muito alta, cantando, e um cântico de alegria, né? E ele passou, achou aquilo impressionante, e ele foi se distanciando, e aquele cântico, aquela alegria, ele não se conteve, ele disse, eu tenho que voltar para saber por que tanta alegria? E ele disse que voltou, chegou na janela, olhou assim, quando olhou, estava lá uma jovem, de joelho, limpando o chão, e naquela festa, naquela alegria, e ele, não estou entendendo. Aí ele disse, ô jovem, por favor, e ela, pois não, você pode me dizer qual é o motivo dessa grande alegria? Ela disse, que eu vou me casar daqui a poucos dias. Casamento aqui na terra mesmo. As noivas que casam apaixonadas, elas nem dormem direito, né? Amém? É. Aí eu pergunto, e a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Jesus aqui? Como é que a noiva de Jesus está reclamando de coisa que não faz tanto sentido? Vamos nos alegrar, amém, irmãos? No Senhor, na palavra dEle. Mesmo que você esteja lavando o chão, limpando o banheiro, na portaria, o que você estiver fazendo, se alegre, se regozije. Aleluia! Nós somos a noiva de Cristo. Jesus a qualquer momento vem buscar a sua igreja. Aleluias! Efésios 5, 25 a 32, vós marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, a ele mesmo, igreja. Qual é a igreja que vai se encontrar com Jesus? Diga, gloriosa. Diga de novo, gloriosa. Sem mácula. Sem ruga. Nem coisa semelhante. Mas santa. Diga de novo, santa. Diga, eu sou santo. E irrepreensível. Aqui está a foto da igreja. Amém? Efésios 5, 27, tá? É a Bíblia de Deus. Versículo 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como
como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Você tem coragem de falar mal de você mesmo? Você já viu alguém dizendo, eu sou ruim, eu sou presto, eu não valo nada, eu sou sem futuro, eu sou isso ou aquilo? Não, normalmente eu sou bom. As pessoas quando normalmente vêm, elas de um lugar para o outro, elas sempre contam que o erro ficou lá, e ela é o certo, né? Aí quando a gente vai atrás da história, às vezes não bate não. Então é o seguinte, se nós somos corpo de Cristo, nós não podemos ferir nossos irmãos, amém? Porque nós estamos ferindo a nós mesmos e ao próprio Deus, que Deus nos ajude. É difícil isso aqui, viu? Muito bem, versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Porque isso deixará o homem, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paulo estava falando, aqui é da igreja de Jesus, trazendo o exemplo de um casal, homem e mulher. Que Deus nos ajude a sermos uma igreja congregacional saudável. Vamos continuar buscando, né, irmãos, a comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, com o nosso irmão. As palmas exaltam o Rei Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui a revista da Escola Bíblica, tá certo? Quem desejar adquirir, ainda tem, tá bom? Toda segunda-feira, nós iniciamos agora a Escola Bíblica, a primeira lição. Toda segunda-feira, aqueles que não têm a revista, pode vir que vai estar aqui na tela, aqui no slide. Toda a lição você acompanha, não tem problema nenhum, tá certo? Nós hoje temos também a alegria de ter aqui a nossa irmã Marilene, amém? Irmã do nosso irmão pela fé, né, em Cristo, Helder. Como é que ele está, irmã Marilene? Tá, né? Graças a Deus. Deus abençoe. A irmã é muito bem-vinda, em nome de Jesus, tá? Meus irmãos, eu desejo no final do ano fazer o culto a Deus como nós fazíamos antes, lá na minha casa, passagem de ano, tá certo? Então o culto começa sempre assim às 10h30 da noite, e na passagem de ano nós passamos a passagem de ano com o joelho no chão, orando, agradecendo, pedindo as bênçãos do Senhor, tá? E aí nós, depois da passagem de ano, nós oferecemos um jantar. Só que nos outros anos a igreja tinha mais condição financeira, inclusive eu, e a gente não pedia tanto aos irmãos a questão da despesa do jantar. Mas para esse ano nós vamos precisar de mais um sacrifício dos irmãos, tá certo? Então você diminui as despesas do final do ano lá com a sua cozinha e gasta um pouquinho aqui com a igreja, tá certo? Para nós passarmos juntos, quem puder, tá certo? Então assim, nós estaremos, eu, a irmã Vera, o pastor Wilson, a irmã Ravena, a irmã Rita, a irmã Silene, a irmã Cícera, mais algumas pessoas, vamos conversar, já conversei com alguns, para nós definirmos um valor por pessoa, tá certo? Por pessoa. Aí, dependendo da família, a gente vai ver como é que faz cada família, o valor, para nós comprarmos os alimentos e tudo que for necessário para termos uma mesa farta. Amém? Então, eu quero que desde agora os irmãos pensem, tá certo? Aqueles que vão participar, tá? Já se prepare, já reserve aí a final do ano, né? Para estarmos juntos. É muito bom, tá certo? Essas passagens de ano juntos, é muito bom. E eu desejo muito que os irmãos estejam ali conosco, tá certo? Nós vamos ter uma alegria também de ter a irmã lá do céu conosco, né? No final do ano, ela vai passar o Natal lá com a família, mas vem para cá conosco, a irmã dela também, e mais outra irmã de São Paulo, que Deus abençoe, que dê tudo certo, e ela esteja aqui, ela está radiante, né? Então, fica aí o apelo para os irmãos, tá certo? Aí eu creio que domingo, possivelmente, tá? A gente já tem uma definição de valor, tá certo? Eu vou conversar com os irmãos e a gente vai chegar numa definição, tá certo? Aí você agora já vai se preparando aí a questão de estar
reservar esse final de ano para estar conosco, tá certo? Então é isso, tá? Outra coisa, eu coloco essa opção para os irmãos, é uma opção, tá certo? Os irmãos ficam livres, né? Ah, pastor, mas eu gosto de passar com a minha família, vou viajar, amém, não tem problema, mas a gente vai querer a confirmação dos irmãos, tá certo? E a confirmação será exatamente o pagamento, tá certo? Porque logo no início do mês de dezembro a gente já vai começar a recolher para não chegar na última hora e a gente ficar meio perdido, né? Em termos de o que comprar, quanto comprar, cadê o recurso? Então eu conto com mais esse sacrifício dos irmãos. Eu gostaria muito de poder fazer como eu fiz nos outros anos. Um ou outro ajudava, alguns ajudavam com um valor simbólico e a igreja e eu, a gente se acertava e dava tudo certo. Mas, infelizmente, o momento não nos permite fazer assim. Tá bom? Quem tiver alguma ideia, alguma sugestão, depois me procure, fale comigo, que eu agradeço, tá? Peça a Deus comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, por nos trazer a sua santíssima presença para te adorar, te louvar. Recebe nesta noite, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, meu Senhor da glória, diante dos grandes desafios que nós enfrentamos como cristão, como servo do Senhor, como igreja do Senhor, nessa sociedade, meu Deus, cada dia mais pervertida, cada dia mais distante de Ti, meu Pai. Nos ajuda a guardar a nossa vida para Ti, a nos guardar para Ti, nos livra, Senhor, de todas as investidas de Satanás, dos laços, meu Deus. Tem misericórdia das armadilhas, nos livra, meu Deus, que a Tua paz celestial venha dominar nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a suportar uns aos outros nos momentos de crise, de dificuldade. Abençoa também cada lar, cada família na sua convivência. Ó Senhor, vem operar, vem salvar, vem fazer maravilhas para a glória do Teu santo nome. Pai querido, nós oramos neste momento pela nossa irmã Marilene que nos visita, pela sua família, pela mãe, pelos irmãos, pela Marlene também, irmã dela, Senhor, pela saúde da Marlene, do Helder. Opera nesta família, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Pedimos a Deus também pela irmã Lúcia Amaro, meu Deus, opera na vida dela, dando a saúde dela, abençoando para que este mal não volte mais, que ela fique bem, curada para a glória do Teu nome. Pedimos pela recuperação da diaconisa Josefa, pedimos também pela irmã Maria Melo, pela missionária Rita Félix, pedimos também o milagre na vida da nossa irmã Cícera, repreende todo o mal. Nossa irmã Maria do Carmo Leite, que tem que passar por uma cirurgia, meu Deus, vem operar, vem prover, vem fazer maravilha. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti nossas vidas e pedimos a Tua bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu amado Deus, nos abençoe para a glória e louvor do Seu santo nome, Senhor. Muitíssimo obrigado, Senhor, por mais este momento na Tua presença. Nos leve agora em paz, meu Senhor, em segurança. Nos livra de acidente, da violência, nos livra de todo o mal, Senhor. Tem misericórdia de nós, guarda a nossa casa e a todos do nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor.